tudo bem? Bem-vindo à 10ª aula do curso de Biologia Preparatório para o Enem aqui do Essência Educacional. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre fisiologia humana, especificamente o sistema digestório, ok? Então é o seguinte, o sistema digestório lembrando que um sistema, é um conjunto de órgãos que agem de maneira coordenada para executar uma função. O sistema digestório ele tem a função de digerir os alimentos, como o próprio nome já diz, que seria pegar aquelas moléculas grandes, aqueles pedaços grandes de alimentos e quebrá-los em pedaços menores que possam ser absorvidos. Então a absorção também está relacionada ao sistema digestório. Um termo que a gente vocês vão escutar muito, que eu vou repetir bastante, é a questão da digestão, Então é a quebra desses alimentos. A digestão ela pode ser química ou mecânica, tá? A digestão química ela acontece quando tem ação de enzimas. Enzimas são moléculas proteicas, com a função de executar alguma transformação nas moléculas, ok? Já a digestão mecânica é, por exemplo, a mastigação, quando você tem a trituração do alimento, ou os próprios movimentos peristálticos, que eu vou explicar depois o que são, que promovem a locomoção do alimento ao longo do sistema digestório. Então, existe essa diferença. Em muitos órgãos e estruturas podem acontecer os dois tipos de digestão ao mesmo tempo, ok? O sistema digestório ele é composto pelo tubo digestório, que é por onde o alimento vai passar ao longo da digestão, e também tem glândulas anexas, que são estruturas por onde o alimento não passa, mas que liberam secreções e substâncias que são essenciais no processo de digestão. O processo de digestão tem início na boca, por onde o alimento é introduzido, e ocorre tanto a mastigação, que é uma digestão mecânica, os alimentos vão sendo triturados, e na saliva, que é liberada pelas glândulas salivares, existe uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. A amilase salivar ela vai atuar na digestão das grandes moléculas de carboidratos que estão sendo ingeridos no alimento. Da boca, depois da mastigação e a ação da saliva, ocorre a formação do bolo alimentar. O bolo alimentar é então deglutido, engolido, e ele segue em direção ao esôfago. Antes dele chegar no esôfago, ele vai passar pela laringe, E no início da laringe a gente tem uma estrutura chamada epiglote, como vocês podem ver nessa imagem. A epiglote, quando a gente deglute o alimento, ela fecha a abertura para o canal respiratório, para que não ocorra o risco do alimento seguir para o canal respiratório e atrapalhar a passagem de ar das vias respiratórias. Se por acaso ocorrer passar uma certa quantidade de alimento, é quando a gente tosse para tentar eliminar das vias respiratórias. Então depois da deglutição, que a epiglote fecha o canal respiratório, o bolo alimentar segue para o esôfago. O esôfago é um tubo bastante longo que conduz o alimento que foi deglutido até o estômago. O esôfago ele faz aqueles movimentos peristálticos que são ondas de contração que ajudam na passagem do alimento, até isso e permite que seja conduzido até o estômago. No estômago já acontece bastante coisa. As próprias células da parede estomacal elas liberam o suco gástrico, O suco gástrico contém bastante ácido clorídrico, que é um ácido bastante forte, que então deixa o ambiente do estômago com um pH bastante baixo. Esse pH baixo ele é importante para a atuação das enzimas e também para transformar a enzima para que ela possa atuar, Ao longo da passagem de um órgão de uma estrutura para outra, ocorre a contração ou relaxamento de esfíncteres, que são como se fossem válvulas que permitem que as substâncias passem, o bolo alimentar, o quimo ou o quilo depois. Os esfíncteres são importantes para regular a passagem, Então, quando, por exemplo, tem que permanecer no estômago, o esfíncter entre o estômago e o intestino, ele permanece fechado. E ele só abre no momento que pode passar, depois que já ocorreu uma parte da digestão que deveria acontecer. Então, no estômago a gente tem a ação do suco gástrico, o bolo alimentar permanece ali durante um tempo, E depois ele segue para o intestino delgado. O suco gástrico ele é importante para transformar uma forma inativa de uma enzima na forma ativa, que seria no caso o pepsinogênio transformado em pepsina, que é a enzima, e ela atua principalmente nas proteínas, transformando-as em moléculas menores.
ok? Saindo do estômago, a gente já não tem mais o bolo alimentar, já é o quimo. No intestino delgado ocorre grande parte da digestão, tá? É finalizada a digestão e basicamente toda a absorção dos nutrientes. A maior parte, né, a finalização da digestão vai acontecer no duodeno e nas outras etapas continuam a absorção dos alimentos, dos nutrientes, tá? Então, no intestino delgado, a gente tem a liberação do suco intestinal, liberado pelas próprias células da parede do intestino. O suco pancreático. O pâncreas, assim como a glândula salivar lá na boca, elas são as glândulas anexas que fazem parte do sistema digestório, juntamente com o fígado, que eu vou falar daqui a pouco. Elas lançam as substâncias no tubo digestório que atuam na digestão, tá? Então, o suco pancreático, produzido lá no pâncreas, liberado no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. E tem a bile. A bile é a secreção liberada pelo fígado e que permanece armazenada na vesícula biliar. Então, esse conjunto aqui, a bile especificamente, ela tem a função do que a gente fala de emulsificar as gorduras. Ela atua como se fosse um detergente. Então, as gotas de gordura que entram no sistema digestório, elas são transformadas em gotículas, que daí vão facilitar a ação das enzimas que atuam para digeri-las, né? Normalmente as lipases. Tá? No suco pancreático e no suco intestinal, a gente tem um conjunto bastante grande de enzimas que atuam na digestão de diversos tipos de nutrientes, como carboidratos, proteínas, os lipídios, né, que são as lipases, e ácidos nucleicos também. Tá? Também é liberado o bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez do quimo que veio do estômago, que estava extremamente ácido. Né? Porque no estômago existe uma proteção à mucosa, que não deixa com que a acidez atinja as células, né, e cause mal, porque é uma acidez muito intensa. No intestino não existe essa proteção, então é necessário com que o pH aumente e ele chega até a ficar um pouquinho alcalino, tá? Então, no intestino delgado, a gente tem a finalização da digestão e ocorre a absorção da maior parte dos nutrientes. Após todas essas transformações, o quimo é transformado em quilo. A capacidade de absorção do intestino delgado está associada à existência de milhares de vilosidades intestinais, que funcionam como pregas que aumentam a superfície de contato, então aumentam a capacidade de absorção da parede intestinal. Tudo que não foi absorvido no intestino delgado, todos os nutrientes não absorvidos, eles seguem em direção ao intestino grosso. No intestino grosso são absorvidas água e sais minerais, né? Retornam para o organismo. Proliferação de muitas bactérias e daí ocorre a formação das fezes com que realmente vai ser eliminado, que não pode ser aproveitado pelo organismo. Então esse exercício é do Enem de 2018 e o enunciado diz o seguinte: para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. A bile, pessoal, nada mais é do que composta por ácidos biliares ou sais biliares, tá? Ela não tem uma composição enzimática, não são enzimas que fazem parte da bile, ok? Elas só facilitam a atuação das enzimas depois sobre as moléculas de lipídios, moléculas de gordura. Esses ácidos atuam no processo de modo a, como eu havia dito anteriormente, agir como detergentes, né? Os ácidos biliares ou sais biliares emulsificam as gorduras e funcionam como detergente natural. Eles transformam gotas de gordura em gotículas microscópicas e aumentam a superfície de contato com as enzimas lipases, que vêm, né, do suco pancreático e do suco intestinal. Obrigada, estudante, por ter acompanhado esse curso. Espero que tenha gostado da aula. Não esquece de fazer os exercícios da plataforma e fiquem atentos ao próximo curso. Boa sorte no Enem!